aos recados da noite. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma corrente do bem do Lar Francisco de Assis, nessa noite da quarta-feira. E nesse mês tão especial para nossa casa, o mês de julho, onde o Lar Francisco faz 9 anos de fundação aqui na Terra. Porque nós sabemos que todo trabalho, quando ele chega aqui na Terra, ele já foi plasmado há bastante tempo na espiritualidade. Então esse é um mês de muita alegria para todos nós, pela comemoração desses 9 anos de trabalho, e nessas, palestras do mês de julho, a gente sempre vai pedir muitas vibrações pela nossa casa, por todo o trabalho que a gente vem realizando e por todo o trabalho que ainda temos para realizar. Então sejam todos muito bem-vindos, nessa noite. Paz e bem a todos. Para quem está vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo na ambiência do nosso lar, nesse ambiente virtual, mas sabemos que não existem barreiras físicas quando estamos trabalhando para o bem e para o amor. E esse momento da corrente do bem é um momento de nos unirmos, como se realizássemos um grande culto no lar, nesse lar maior, que é composto por todos nós, irmãos de caminhada, que aqui estamos nesse momento, passando por esse grande desafio, que nos foi trazido por essa pandemia, mas também uma grande oportunidade de repensarmos as nossas vidas, de nos transformarmos e de pensarmos o que realmente importa para cada um de nós, o que realmente é importante. Nesse momento onde tantas coisas que eram ditas importantes, que dávamos importância em nossas vidas, nem podemos fazer, nem podemos usar. Então, o que realmente é importante, o que realmente precisamos cultivar em nossas vidas. Então, que essa noite, como todas as outras, possa ser uma noite de importantes reflexões, que possamos mudar a nossa psicosfera mental, que é esse ambiente que temos em nossas mentes, que temos na nossa energia que nos circunda, proveniente das nossas vibrações energéticas, pelos nossos pensamentos, pelas nossas emoções. E o ambiente que a gente vive é um ambiente que é composto por essas energias. Então, cabe a nós nos responsabilizarmos por transformar a ambiência de nós mesmos, da nossa casa interna e do nosso lar, numa ambiência melhor. Precisamos ter disciplina, precisamos ser vigilantes e orar, e pedir ajuda sempre que precisarmos. E estar aqui nessa corrente, nos faz nos lembrar disso a cada noite que aqui estamos, e nos corrigirmos, porque somos ainda tão imperfeitos, mas é importante que tenhamos nas nossas intenções esse desejo de sempre nos melhorarmos enquanto espíritos imortais que somos. Então, que sejamos um foco de luz em nossos lares, que possamos, nos unindo nessa grande corrente, sermos um foco de luz a iluminar a nossa rua, os nossos bairros, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, o nosso universo, o nosso planeta. Então, nos unamos em amor, nos unamos em boas vibrações, para que a gente possa ser um agente de transformação, porque essa também é a nossa tarefa quando aqui reencarnamos. Hoje nós vamos receber
é um querido companheiro do Lar Francisco de Assis, mais uma vez aqui na nossa corrente do bem. Se a minha memória está boa, ele está vindo pela terceira vez na corrente do bem e inúmeras vezes lá no Lar Francisco de Assis, presencialmente. Nós vamos receber hoje nosso querido amigo, companheiro Gert. Gert, seja muito bem-vindo, muito bom estar aqui com você. Um abraço virtual de muitas vibrações amorosas, energias positivas a iluminar a tua fala, para que você nos traga hoje importantes reflexões. Daqui a pouco, depois da prece, eu vou pedir a você que desbloqueie o seu microfone e a sua câmera, para nos brindar mais uma vez com a sua fala. E hoje eu queria, nessa corrente, pedir licença para mandar um grande abraço para um trabalhador muito querido do Lar Francisco de Assis, que aniversaria hoje, o nosso querido companheiro Medaglia. Então, Medaglia, receba, né, o nosso amor, receba a nossa gratidão. Cristina também, uma grande companheira do Lar Francisco, que aniversariou ontem, que vocês possam receber todas essas vibrações da nossa corrente do bem da noite. Então, lembrando e avisando para quem está vindo pela primeira vez, que tragam aquela garrafinha com água, aquele copo com água, para que na prece final possamos receber a energização dessas águas, sendo transformadas no remédio que cada um necessitamos pela espiritualidade que já se encontra aqui presente por entre nós. Então, tenhamos nas nossas intenções a harmonização de nós mesmos, a harmonização dos nossos lares, a harmonização dos ambientes por toda parte, dos hospitais, daqueles que nesse momento sentem tanta dificuldade no enfrentamento, aqueles que portam o adoecimento pelo Covid ou um outro adoecimento, pelas famílias muitas vezes angustiadas com os seus entes queridos, por aqueles que partiram e por aqueles que aqui ficaram muitas vezes sem poder fazer uma despedida nesse momento dos seus amores que partiram e retornaram à pátria espiritual. Então vamos fazer a nossa prece para nos prepararmos, né, para abrirmos os nossos olhos espirituais, abrirmos os nossos ouvidos espirituais, abrirmos os nossos corações espirituais e podermos receber Jesus em nossos lares. Nesse momento, vamos fechar os nossos olhos, acalmando as nossas mentes e os nossos corações, deixando de lado todas as nossas preocupações, todas as nossas tensões do dia de hoje e vamos nos unir em prece, nos harmonizando, formando uma corrente de amor, de harmonia, de paz e abrindo as portas dos nossos lares para receber a ilustre presença do nosso irmão maior, nosso grande Mestre Jesus. Pai, de joelhos em espírito, te pedimos nesse momento a tua permissão para realizarmos mais uma palestra nessa noite da nossa corrente do bem. Que possamos sentir a presença da espiritualidade amiga, dos companheiros espirituais que se encontram conosco. Que possamos sentir
a amorosidade da nossa Mãe Maria, nossa Mãe espiritual, que possamos sentir a brandura, a mansuetude do nosso irmão Francisco de Assis. E que essa noite possa ser uma noite de luz, de paz e de amor. Te pedimos, Pai, pelo nosso palestrante da noite, o Gert, que ele possa receber todas as vibrações da espiritualidade, para que ele seja uma ferramenta fidedigna na transmissão daquilo que ele nos preparou para essa noite, intuído pela espiritualidade. Que essa noite possa ser de amparo, de conforto para tantos corações em sofrimento, tantos corações angustiados, tantos corações ansiosos, por tantos que se encontram preocupados, amedrontados. Que essa corrente do bem possa ser luz a iluminar nossas mentes e que possamos sentir fortemente a presença dos companheiros espirituais, nos encorajando a prosseguir e nos ajudando a compreender esse grande e novo momento das nossas vidas. Te pedimos, Pai, por cada um de nós, por cada família aqui representada, por todos aqueles que temos em nossas intenções, por todos aqueles cujos nomes se encontram na nossa corrente do bem, por aqueles que sofrem, por aqueles que estão adoentados, pelos profissionais de saúde que bravamente se encontram à frente dos trabalhos, pelos profissionais de serviços essenciais, que são fundamentais nesse momento, nos auxiliando e se expondo para que sejamos atendidos nas nossas necessidades mais básicas. Que essa luz que aqui vibra, que essas energias de amor possam nos envolver, que possamos nos entregar e receber tudo aquilo que nos será enviado nessa noite através do nosso companheiro Gert, pela espiritualidade amiga. Gratidão, Pai, que assim seja, graças a Deus. Então, nesse momento, Gert, querido amigo, pode desbloquear seu microfone, a sua câmera e nos brindar mais uma vez com a sua fala. Paz e bem, gratidão. Paz e bem, obrigado, minha querida Ângela. Eu estava ouvindo aí você falando e acompanhando a oração, e algumas coisas vieram passando aqui na minha cabeça e eu quero compartilhar com todo mundo, que eu acho que é interessante. Primeiro, eu estava lembrando, quando você falou da ilustre presença do Mestre Jesus, daquela fala dele de que onde houverem dois ou mais orando, eu estarei presente. E não só ele recomenda a reunião dos discípulos, mas dentro da tradição hindu também, o próprio Sai Baba, que desencarnou há pouco tempo, falava da importância da reunião dos devotos. Não, tenho certeza de que esse trabalho online está sendo feito, em que outros também estão se agregando, mas principalmente para os que estavam antes, a gente poder ter esse contato próximo, essa intimidade, essa presença psicológica mais do que física, e essa que interessa, ela é muito bom, porque a gente precisa estar sempre se renovando, sempre se limpando, sempre... Eu lembro muito quando eu comecei a estudar espiritismo, isso deve ter uns 20 anos, eu acho, essa história que eu vou contar, ou quase isso. Um irmão lá do Rio, o irmão Carmélio, ele sempre contava também uma outra coisa, que não é só a congregação dos devotos, que estão num grau de consciência parecido, mas da gente sempre também buscar aqueles que estão mais à frente. E ele sempre contava, o Carmélio, que lá na África
a hiena, ela percebendo que os bichos todos se afastavam do lago quando o elefante vem se alimentar, até o leão, qualquer outro, antes mesmo dele chegar, se afastavam. Isso por causa do vento, que trazia o cheiro do elefante. Aí ela passa a rolar e fazer contato sempre com as fezes do elefante para ficar com o cheiro do elefante e evitar, né, afastar qualquer coisa que não seja legal pelo cheiro. Então, a gente também precisa estar não só se alimentando na nossa fé, na nossa esperança, no nosso norte, alinhando a nossa bússola com a proposta do Evangelho, do Cristo cósmico, mas tendo contato com essas grandes almas para que a gente, por osmose, vá pegando um pouquinho desse magnetismo, um pouquinho dessa forma de pensar, dessa forma de sentir, que vai ser imunizador e vai ser curativo. E aí eu estava refletindo tudo isso e eu me emocionei um pouco. Eu tenho um carinho muito grande por muitos dos trabalhadores do Lar Francisco de Assis. Mas talvez a Ângela me toque um pouco mais, por causa da experiência que eu quero contar, que quando eles estão fazendo trabalho de cura, nas reuniões lá de cura nas segundas-feiras, muitas das vezes é a Ângela que fica orando com a galera que está ali no salão esperando para ir para as salas, para os tratamentos, e trazendo reflexões. Então, quem nunca passou, nunca precisou, nunca teve a chance, lá no Lar Francisco de Assis fica reunindo umas 80 pessoas que vão passar em 2 salas de tratamento, uma luzinha azul, e a Ângela vem trazendo algumas reflexões. E alguém uma vez virou e comentou: nossa, Gert, você é o recordista do nosso tratamento, pela quantidade de tempo que eu estou em tratamento. Porque eu vou e a entidade dirigente manda voltar daqui a X semanas, daqui a mais um tanto de tempo, e realmente é bem longo. E o que eu queria compartilhar sobre essa história, né? Qual é o meu depoimento? Que eu fui curado de muitas coisas ali. Eu entrei solicitando a cura da minha coluna. Eu tinha uma dor forte de coluna, que eu já descobri até que não é o que os médicos diagnosticavam. E eu vou dizer que eu estou 90% bom desse problema, mas vai ser uma situaçãozinha crônica. Mas eu fui curado em 100% de muitas coisas que eu não sabia que eu precisava me curar. E muitas dessas curas não foram durante o tratamento. Foi ali na sala de espera, com as reflexões que são trazidas, ou experiências extrasensoriais, experiências sensitivas que eu tinha. E ali, como é maravilhoso esse trabalho, como é maravilhoso esse ambiente, essa atmosfera, em que a gente pode trabalhar também a autocura quando a gente reconhece o que tantas vezes é ensinado pelos espíritos e pelos trabalhadores que estão encarnados também, de que as doenças começam na alma. Então, queria que talvez isso não esteja sendo tão falado como nessas reuniões de tratamento, mas eu, além de deixar aqui meu testemunho de que sou muito, muito, muito grato pelas diversas curas que eu recebi ali, dizer que a gente não precisa ser tão burro como Gert, de ter que ter toda esta atmosfera para virar a chave, para dar o clique, para perceber que questões internas sendo curadas trarão também a cura para o físico, ou até para aquilo tudo que está à nossa volta, sabe? Então eu proponho, e é uma das coisas que eu quero propor com esta palestra de hoje, que todo mundo não pense em trazer para a mente
um bando de informações, porque, às vezes, quando a gente assiste uma palestra, essas informações até nos convencem, mas o objetivo não é esse. O objetivo é que, através da experimentação, a gente converta o coração. A mente, mente. Mente porque ela é baseada, ela é muito mais do que apenas o nosso racional. Ela mente porque ela ainda é dominada pelo ego. Chegará um momento em que nós vamos expandir a nossa consciência ao ponto de não ser manipulado pelo ego, mas utilizá-lo como uma ferramenta de ação e de interação com as outras pessoas. Mas acredito que a maioria de nós ainda não chegou nesse patamar. Então, mais do que guardar um monte de informações dessa ou de outras palestras aqui da corrente do bem do Lar Francisco de Assis, que a gente possa procurar o sentido daquilo que nos toque para que nós possamos verdadeiramente ser pessoas melhores. Quando eu me proponho a falar de milicianos, de falanges, guardiães, eu vou trazer muitas informações que talvez não estejam de acordo com o vocabulário que alguns aqui usam. A maioria do nosso público é espírita. Eu me considero espírita a partir do momento em que eu adoto a doutrina trazida por Kardec enquanto filosofia, enquanto ciência, mas eu tenho muitas outras práticas também. Além de eu estudar espiritismo, eu trabalho mediunicamente na Umbanda desde os 15 anos de idade. Hoje eu sou dirigente espiritual de uma irmandade, chama-se Irmandade Espiritual Guerreiros da Luz de Seladal, onde a gente tem várias formas de vivenciar o mediunismo e como uma forma de servir, e esse servir como uma forma de se curar. Eu, durante 10 anos, militei numa casa ali no bairro da Glória, da Mãe Célia do Baluaê, que é a cabana espírita nacional ali, então é uma casa que também pratica Angola, né? Não é só Umbanda, espiritismo. Já citei aqui algumas coisas do hinduísmo, então eu sou apaixonado pelos Vedas e pela filosofia oriental. Então, eu brinco nas palestras sempre, que eu falar que não te servir, bota o bolso furado, se você achar que não é legal, né? Mas eu vou dizer uma coisa, antes disso, né? Tenta passar pelo crivo do coração, brincando um pouquinho com aquela máxima do Kardec, tenta passar pelo crivo do coração e ver se isso faz algum sentido e te toca para que você seja uma pessoa mais alinhada com a proposta universal do Evangelho Crístico, que é amar ao próximo como a si mesmo. E claro, a Deus sobre todas as coisas, né? À toa que ele ressalta buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado também. Mas amar a Deus e ao próximo como a si mesmo é no que se resume toda a lei, todos os profetas, e digo mais, todas as escrituras sagradas de todas as tradições espirituais da Terra. Por isso eu me permito ter um olhar universalista e não dogmático sobre todas elas. Mas, para falar sobre guardiões, eu vou num texto muito tradicional dentro do movimento espírita, que é o Memórias de um Suicida, da Ivone A. Pereira. É um livro da década de 50, 1955, editado pela FEB, super aceito, super estudado. Então, quando eu, para um público, por exemplo, um bandista, eu vou falar dos guardiões das casas de Umbanda, muitas vezes eu uso o recurso da Ivone A. Pereira. O público espírita também é para qualquer público, e a gente sempre recebe informações, independente da tradição espiritual que a casa ou a agremiação esteja afiliada, a gente sempre recebe informações de que existem falanges espirituais especialmente guarnecendo aquela casa.
Os livros de histórias e romances espíritas muitas vezes contam quando o cenário envolve alguma casa espírita, contam dessas falanges, mas isso é visto de um jeito quase sempre em estudos muito superficial, e eu quero poder aprofundar um pouquinho, porque a gente adora conversar e aprofundar sobre grandes mestres, falanges de médicos do espaço, grandes doutrinadores ou filósofos, né? Mas e os milicianos? E os guardiões? Eles estão ali por quê? Ou melhor ainda, estão ali para quê? Como é que é isso, sabe? Geralmente, casas de Umbanda são guardadas por falanges de Exus. A Sociedade Espírita Ramatiz, eu lembro que ela é guardada por espíritos que vieram da Mongólia, por mongóis, é uma instituição lá no Rio de Janeiro. Aqui mesmo na Irmandade Guerreiros da Luz, quem guarda, quem guarnece, quem chefia essa guarnição é um índio. A gente tem registros de algumas casas espíritas que falam isso, de índios e silvícolas, protegendo, guardando. E nesse livro, o Memórias de um Suicida, ele basicamente vem contar sobre os trabalhos de uma grande colônia de reabilitação dirigida por Maria de Nazaré, que tem como grande enfoque auxiliar aqueles que se perderam por meio do suicídio, 1, 2, 3 ou quantas vezes tiver sido nas suas encarnações, né? Tanto que eles acompanham por séculos algumas dessas consciências aí. E ele fala de um posto avançado, né, que não é nem o vale onde eles reúnem os suicidas que ainda estão muito perdidos e loucos na própria tristeza, depressão, angústia, etc., etc., e nem na própria cidade, que é o hospital. Mas ele fala da Torre de Vigia como um posto avançado, e que é a sede desses milicianos, que é a sede dos trabalhos, inclusive, de guarda e aprisionamento de alguns desencarnados. E é uma coisa que aqueles que estão visitando muitas vezes surpreende. Como assim vocês precisam de milicianos, de um exército? Como assim vocês prendem pessoas, encarceram? E quando eles vão descrevendo, e o instrutor, o chefe ali daquele departamento, vai trocando ideia, vai explicando que todo o trabalho deles tem uma série de vulnerabilidades, para começar de quem está dentro. Pessoas que estejam em tratamento, pessoas que estejam em profundo desequilíbrio psicológico. Os próprios trabalhadores não são seres iluminados, plenamente conscientes, cristificados. São pessoas que estão em processo de evolução também com suas neuroses, suas sombras, suas dores. Como eles lidam com uma região bem densa do astral, você tem emanando da Terra toda a psicosfera da humanidade encarnada, que é altamente egoísta, orgulhosa, violenta, agressiva. Então essas ondas de pensamentos também chegam lá. E pela própria natureza do trabalho deles de resgate, muitas pessoas desencarnadas os detestam e os odeiam. Por quê? Vou dar um exemplo aqui, meio básico até, mas didático para quem nunca tenha lido algum livro relatando esse tipo de história. Mas o Gert está aqui encarnado. Eu tenho pessoas que gostam de mim e pessoas que não gostam. Algumas dessas vão morrer primeiro do que eu. Estão lá no astral e eu desencarnei mal, desencarnei assim, muito
ainda arraigado à matéria, meu individualismo, muito preso na minha própria personalidade. Aí eu chego lá, né, ou chego aqui, nessa dimensão extrafísica, essas pessoas que não gostavam de mim, que têm ódio, podem perfeitamente interagir. E se eu ainda estou prisioneiro das minhas próprias emoções e ilusões, eu vou ser prisioneiro deles. E os caras vão me prender, me bater, vão me torturar, vão me fazer flagelos por vingança, né? Se eles se sentiram muito ofendidos com alguns atos meus, eles podem querer realmente sentar a pua. E a coisa é feia mesmo, sabe? Agora, em algum momento, eu posso mudar a minha condição de pensamento e sentimento. Eu posso começar a ter um arrependimento de toda essa minha conduta e essa minha postura. Eu posso começar a ter um olhar um pouco mais para fora e até para o próprio divino. Nesse momento em que eu mudo o meu padrão vibratório, porque eu mudei o meu pensar, o meu sentir, eu crio ressonância e afinidade para poder sair daquela gruta, daquele antro em que eu estava prisioneiro e ir para um posto de socorro, para algum lugar que eu possa continuar na minha evolução. E aí eles dão um jeitinho de me resgatar daqueles locais e me botar lá em tratamento. Aqueles que me odiavam e que sentiam prazer em se vingar de mim, vão ficar satisfeitos? Não, vão ficar pau da vida. É a mesma coisa o fato de ser na dimensão extrafísica é a mesma coisa que aqui no mundo material, nessa dimensão concreta em que a gente está atuando hoje. É a mesma coisa. Você fazer o bem para alguém que o outro deseja o mal é virar desafeto desse outro. Então esses caras também, esses desafetos se juntam para tentar invadir, para tentar pegar aqueles espíritos que foram resgatados e tal. Então eles ali têm todo um aparato para poder neutralizar dentro da torre de vigia, para poder neutralizar ondas de espíritos desencarnados, as ondas mentais da psicosfera da Terra, para poder prevenir, sanar o ambiente das ondas mentais dos próprios assistidos ou exilados ali. Então, eles precisam dessa guarda. Por que eles prendem algumas pessoas? Por amor. Por amor. Existem algumas pessoas que desencarnam pelo próprio suicídio também, que nem sempre são pessoas que estavam só numa depressão profunda e numa situação de egoísmo. Pessoas que são profundamente mais também se suicidam. Pessoas que são mais ou menos também se suicidam. Pessoas boas, quando são acometidas de uma dor muito grande, não sabem como lidar, também se suicidam. Então, no universo de pessoas que desencarnam precocemente, você tem de tudo um pouco. E alguns desses que são, que a gente julgaria como maus ou malfeitores, ele, além de estar com toda essa perturbação mental, ele ainda tem toda uma capacidade de ódio. Ele ainda, muitas vezes, é uma pessoa profundamente inteligente e agora está querendo se vingar brutalmente de pessoas que estão encarnadas. Uma pessoa com uma potência de fazer bobagem para o outro gigante. E fazendo essa bobagem para o outro gigante, eles vão ter problemas enormes consigo também. É a lei do retorno. Em algum momento, a própria consciência, né, que é onde estão gravadas as leis de Deus, vai cobrar. Em algum momento, quem está semeando tantos espinhos vai se lascar. Então, a restrição da liberdade é com viés educativo e também de impedir que ele faça mais mal ainda para ele. Tanto que não é só uma restrição penal, é uma restrição onde talvez a maior pena é ter que diariamente conversar e dialogar com pessoas
que são muito conscientes e muito esclarecidas. Então, o cara, além de ter a sua liberdade restringida, ele ainda é obrigado a ficar trocando ideia com pessoas que têm uma visão diferente dele, uma visão mais solidária, uma visão mais alinhada com a proposta do Cristo. E aí, eles começam a falar da composição dessa falange de milicianos e do trabalho deles. Então, ali, você tem ex-internos, pessoas que depois que se restabelecem psicologicamente, se propõem a trabalhar com miliciano, formar essa guarda. Você tem antigos obsessores que depois de todo esse papo, esse diálogo, começam a se ligar que não dá para ficar plantando espinho e começam a cooperar, e eles são muito preciosos, porque como eles conhecem alguns antros do umbral, do astral, alguns lugares de difícil acesso mesmo, e também conhecem muitas pessoas, esses que antes eram algozes e que ou tenham sido detidos ou tenham sido acolhidos para tratamento, mudam de opinião, eles têm um grau de informações maravilhosos para ajudar no resgate de outros. Você tem pessoas, né, não citando aqui no Memórias de um Suicida, mas em outros livros, né, quando você tem milícias com outras especialidades, ex-magos negros, pessoas que produziam feitiços e malefícios terríveis. E você tem também ali, separei aqui no livro, eu gostaria até de ler para vocês, que esses caras também têm batalhões de lanceiros hindus, aqui também aquartelados, os quais de forma voluntária e abnegada se dedicam a servir de modelo para os recém-arrependidos, fiscalizando-os e cooperando para a sua reabilitação. Esses hindus, que eram antigos discípulos particulares de alguns dos iniciados que lá estão, já são bastante encaminhados para a luz da verdade e são o verdadeiro sustentáculo da ordem e da disciplina que mantém a paz entre todos os demais. Então, pedi para ler aqui para vocês, para eu ler, porque você percebe que você tem um bando de pessoas se dispondo a embates diversos para proteger aquela instituição espiritual, e aí eu já começo a trazer isso para a realidade das agremiações religiosas que na Terra funcionam como posto avançado de outras instituições do astral, né? Como lá Francisco de Assis, por exemplo. Eu tenho pessoas de todo tipo de grau de consciência, desde os recém-arrependidos, os recém-convertidos, até grandes discípulos de grandes iniciados de tradições orientais que servem de exemplo para manter a paz. Então, nós estamos falando de uma guarda, de um exército que faz um trabalho muito importante também, não com a ideia combativa, porque muitas vezes você não o trabalho deles não é usando baterias eletrônicas, como as citadas em Nosso Lar podem usar, ou lanças de pulso eletromagnético que imobiliza, né, que afeta o perispírito do outro, da outra pessoa, fazendo com que ela se mobilize. Existe isso, mas a maior parte do trabalho não se levanta a espada na hora do resgate. Como eles conhecem muito bem os antros mais sombrios e tem muitas relações com pessoas que eles ali conheceram, eles vão entrar lá e vão negociar. Eles vão entrar lá para poder conseguir resgatar aquela alma que está num padrão vibratório acessível, que já oferece ressonância com o Hospital Maria de Nazaré ou com o Lar Francisco de Assis, a Irmandade, o Lar de Frei Luís, a Igreja de Nossa Senhora Aparecida, né, a Catedral, desculpa, não, Santuário de Nossa Senhora Aparecida mesmo.
São pontos em que essas falanges de guardiões trazem pessoas que estão sofrendo, desencarnadas. Eles não vão só proteger de ataques psíquicos ou astrais, mas eles também vão para o submundo do astral para negociar, se infiltrar e trazer. Isso é uma coisa muito complicada, né? Não é para qualquer um isso. Vamos supor, a Ângela que está nos presidindo aqui hoje, vou pegar ela como exemplo. Eu sei que a Ângela trabalha como psicoterapeuta. Ela é psicóloga de formação, trabalha como psicoterapeuta, não sei quais outras atividades faz, mas essa pelo menos eu sei que faz. Imagina eu pedir a Ângela para subir lá no meio do complexo do Alemão para ter que trocar uma ideia com narcotraficantes bárbaros e sanguinários que estão com uma dúzia de pessoas dentro de pneus e prestes a atacar fogo, como uma forma de fazer justiça com as próprias mãos, para ela negociar. Não rola. A Ângela vai ajudar um monte de gente dentro do consultório dela. Aquelas 12 pessoas que estão ali no pneu sofrendo na mão de pessoas tão bárbaras e doentias, não vai rolar negociação. Por quê? Porque não tem similaridade, ela não vai falar a mesma língua dessas pessoas, ela não vai ter o mesmo visual dessas pessoas, ela não vai sequer conseguir estabelecer uma comunicação em que os caras lá parem para escutar ela. Então, quem é que a gente vai mandar numa situação dessa? Né? Primeiro, quem vai enfrentar é alguém ligado às forças policiais, é alguém ligado à lida com esse submundo marginalizado que a gente tem aqui na Terra e que faz esse monte de barbaridade. É alguém que chegue lá falando no mesmo tom, no mesmo jeito. Se eu mandar a Ângela para lá, nossa, ela vai voltar aqui um bagaço, chorando ou destruída emocionalmente. Então, para cada serviço, um profissional, seja na Terra, seja no espaço. Então, cabe a esses milicianos, a esses guardiões das instituições que lutam pelo espírito da verdade, fazerem também essas negociações e conseguir resgatar. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês, um segundo trechinho sobre esses lanceiros que eu gostei muito, tá? Fala que eles são trabalhadores especializados, iluminados por excelente progresso e que nada afeta, são imunizados, dominam o próprio horror. Você domina o seu próprio horror? Você tem medo de quê? Você está apto a lidar com o que é horroroso, sem julgamento, sem afetação? Já começa a trazer isso para aquela conversa que eu tive com vocês no início, né? De antes de botar no bolso furado, ver se te toca. Então, será que você conhece os seus horrores e já sabe lidar com eles? São imunizados, dominam o próprio horror, a que assistem com as forças mentais e vibratórias de que dispõem, mentais e vibratórias, controle psicológico total. E aí eles vão falando um monte de coisas e diz assim: não raro descem a locais satânicos onde a alma cativa, né, a alma que está no cativeiro, se estorce flagelada pelos verdugos, os filhos da mãe que estão prendendo, maltratando, fazendo um monte de tortura, que a desejam adaptar aos próprios costumes. Se você não for igual a mim, eu conheço uma história de um cara, ele era da comunidade que tem ali no Estácio, Morro de São Carlos, começou a se envolver com os traficantes. Um dia, ele teve que fugir para outro canto. Por quê? Porque na hora que botaram um machado na mão dele e ele tinha que matar a pessoa com machadada na cabeça, aquilo ali mexeu de tal forma que ele, por ter ainda esse tipo de escrúpulos, não foi aceito e foi expulso. Então, se tu não é igual a mim, tu é diferente, tu é meu inimigo. E, gente, eu estou falando isso... Ah, o Guedes está falando coisa feia, horrorosa. Para que ele está falando disso?
O mundo é assim. Não adianta a gente viver num mundo cor-de-rosa, tá? O mundo, seja ele entendido na dimensão físico-astral, mesma coisa. Tem esse tipo de situação. Então, esses verdugos querem adaptar muitas vezes os seus escravizados e torturados aos seus próprios costumes. E muitas vezes os guardiões se misturam com a horda, submetem-se à dramática necessidade de deixarem-se passar, muitas vezes, por sequazes das trevas. É teatro, faz de conta mesmo, para poder negociar, faz de conta que é igual. Invariavelmente sofrem em tais ocasiões esses abnegados obreiros do amor. Derramam lágrimas amargurosas, fiéis, porém, aos sacrossantos compromissos para a causa redentora a que se consagraram. Chora, sofre, mas cumpre com o dever. Você, mesmo quando sofre e chora, cumpre o seu dever? Você sabe, aliás, qual é a sua causa? Aquela que verdadeiramente toca a sua alma, que sacia os seus valores internos, pessoais, individuais? E você tem sido fiel, mesmo quando o momento é de sofrimento? Pensa nisso. Mas não vacilam no posto de missionários a que se comprometeram com o divino modelo que se sacrificou pela humanidade. Está falando de Jesus. E prosseguem enérgicos e heróicos nos serviços a bem de seus irmãos menores. Eu vejo muitas vezes isso acontecer quando a gente está falando de Guardião de Umbanda, falando de Exu, que muitas vezes é mal compreendida por aí, saca? Tem gente que acha que Exu faz mal, que Exu faz trabalho para amarrar a pessoa, que Exu aí, nesse caso, eu estou falando daqueles poucos dessa falange de guardiões que se manifestam mediunicamente como entidades e interagem com quem está encarnado. Não é nada disso, sabe? Ontem, aqui na Irmandade, a gente completou 2 anos de trabalho louvando e agradecendo ao guardião, ao Exu das 7 Encruzilhadas, por abrir caminhos para que a gente possa estar aqui cumprindo o nosso dever, saca? Eu tenho uma cantiga que eu gosto muito, que eu aprendi na casa de minha mãe de santo, que é assim: isso serve não só para aqueles dessas falanges guardiões que se manifestam mediúnico, aqueles poucos, mas se aplica para todos eles. Na Umbanda, no Espiritismo, na Igreja Católica, no Hospital Maria de Nazaré ou em qualquer outro lugar em que você tem certamente falanges muito heterogêneas na sua origem e muito fortes, disciplinadas e focadas no seu propósito. Então, eu acho que isso se aplica, essa cantiga, para todos eles, que diz assim: Exu é nosso amigo nas horas de dor. Não se esqueça de Exu, meu irmão, ele é guardião do Senhor. Exu já curou, Exu trabalhou, vamos louvar Exu com muito amor. Eu estava uma vez entrando numa instituição espírita de Rio das Ostras e percebi claramente, né, pela mediunidade, que o comando que era para reverenciar naquela porta de entrada as falanges de João Caveira, né? João Caveira é o nome de uma falange de Exu, que era responsável pela guarda espiritual daquela instituição espírita. Então, obviamente que eu reverenciei, porque é um trabalho de defesa e de busca pela própria consciência e de contribuir. Quem é muito mais consciente, quem já faz parte dessa falange, está muito mais consciente de contribuir com os outros que estão ali trabalhando e contribuir com a gente que está encarnado, trabalhando, e contribuir para resgatar almas, muitas vezes se impondo esse fardo pesado de parecer que é bárbaro, parecer que é bandido, parecer que é malfeitor, em prol do quê?
do amor, em prol da benevolência, da indulgência, em prol de contribuir com o progresso do outro através do próprio progresso, através do progresso do outro, através do reconhecimento de que todos nós estamos interconectados, existindo ao mesmo tempo. Então, assim, fica aí a minha... Eu vou abrir para perguntas, tá? Eu queria que vocês fossem mandando para as pessoas antes de eu fechar aqui, porque a gente ainda tem um tempinho, e eu sei que eu falei muita coisa em muito pouco tempo. Então, quem tiver perguntas, por favor, escreve aí, que a galera vai lendo para mim, aqui, para eu poder respondê-las. Mas eu quero deixar assim, registrado que é muito bom quando a gente tem um médico espiritual, né? Uma falange médica espiritual trabalhando para a gente se curar, ou muito bom também quando a gente tem um grande mestre, doutrinador, filósofo, que nos ensina, nos orienta, e muito bom também quando a gente reconhece o amor e a abnegação desses guardiões, sejam eles índios, mongóis, exus da falange João Caveira, seja quem for, mas que tão abnegadamente trabalham para muito mais do que guardar apenas as entradas de templos religiosos. O trabalho deles, com toda certeza, é infinitamente maior, mais complexo, maravilhoso e digno de todo amor e carinho. Que, aliás, eu espero que eu não tenha trazido para vocês um monte de informação, mas o que eu espero é que qualquer pessoa que seja mais ortodoxa, né, consiga se sensibilizar e reconhecer que sem eles não se faz nada. Tá? Aliás, ortodoxo, se Kardec estiver ouvindo essa palestra, eu acho que ele vai pirar e ficar pau da vida comigo, porque não tem sentido a gente ser espírita, né, e ter uma visão kardeciana e ser ortodoxo. A doutrina, ela é progressista. A doutrina sabe que o véu vai se levantar cada dia um pouquinho mais conforme a gente desenvolve sentidos. A doutrina, ela não pode ser só religião. A proposta, né, do Kardec é que ela também seja filosofia, que é questionar o tempo inteiro, e ciência, que é pesquisar e estar aberto para o novo. Enfim, era isso que eu queria passar na noite de hoje. Eu queria saber se chegou aí alguma pergunta. Ângelo, alguém aí da equipe sabe dizer se tem alguma pergunta aí no chat para eu responder? Sim, Gert. Temos perguntas aqui, tá me ouvindo bem? Vou passar as Perfeitamente. perguntas para você. Vou me guiar por aqui, né? Porque estão chegando aqui para mim. A primeira pergunta. A Cristiane Ribeiro, ela pergunta: na Umbanda, conhecemos os Exus como guardiões ou protetores com livre acesso à terra e a outros locais, como o Vale dos Suicidas. Qual a sua opinião sobre esses espíritos trabalhadores? Nenhuma específica. Basicamente tudo isso que eu falei. São dignos, maravilhosos de receber toda a honraria que nós pudermos, porque temos muito a aprender com eles. O que eu posso comentar é que na Umbanda, né, eles como guardiões, assim como qualquer outro, guardiões também, muitas vezes não vão se ater nessa nossa visão ocidental cartesiana e dialética de dividir em bem e mal, bom e ruim, certo e errado. Por quê? Muitas vezes até a Umbanda, ao contrário do Espiritismo, ela trabalha com elementos materializados, né, para fazer flores, velas, bebidas, né, faz oferendas e tal. Eu posso, não foi o que foi perguntado, mas complementar que muitas vezes esses elementos mais materializados são usados por esses falangeiros para negociar alguns serviços com pessoas que não estão ligadas à falange, nem estão vibrando inteiramente ligado ao proposta do Cristo, né? Porque
a gente não deveria pensar em dividir em bem e mal, sabendo que tudo é relativo. Todos começamos simples e ignorantes. Todos terminaremos com um perfeito grau de consciência e compreensão das coisas. Então, em qualquer estágio que eu esteja, eu sou bom comparado com o que eu já fui e sou ruim comparado com o que um dia eu serei. Então, assim, não existe esses pudores, assim como eles não têm, eles não são fragilizados pelos próprios horrores que eu citei, também não são fragilizados pelos horrores humanos, tá? Quase sempre é um trabalho de destemor o que eles realizam, e nisso, de pouquinho em pouquinho, algumas pessoas vão deixando de seguir aquele estilo não tão legal e aderindo à filosofia deles de trabalho, disciplina, serviço. Outra pergunta. A Vânia Cláudia Schubert, ela fala: importante essa conversa e essa reflexão, pois é preciso que mesmo nós que nos consideramos espíritas percamos certos preconceitos. Na sua opinião, Gert, por que esse tipo de sentimento é tão presente entre nós e o que é preciso que aconteça em nossas casas espíritas, terreiros, para que diminua? Eu concordo muito com Kardec quando ele fala que o egoísmo é a grande chaga da humanidade, né? Quando o culto ao ego. Então, a gente, nesse processo que eu falei, de começar simples, ignorante, expandir consciência, progredir, durante o processo de formação do ego, de identificar e de concretizar o entendimento de individualidade, a gente faz uma bobagem enorme, que é dividir as coisas entre eu e o outro, meu e do outro, nós e eles. Então, quando a gente, por um excesso de culto ao ego, vai seguindo essa visão de mundo, a gente vai criando conflitos, a gente vai criando julgamento, a gente vai criando uma série de problemas. Eu acho que o grande segredo para isso é o reconhecimento da unidade, o reconhecimento de que todos nós estamos interconectados. Não existe como eu pensar que eu vou evoluir sozinho e ficar melhor do que outro. Não vai. Eu vou para outro plano. Não vai. Porque se você tiver um mínimo de afeto, carinho, amor, vai fazer igual o doutor Bezerra. Ah, doutor Bezerra podia ter ido para outro planeta quando desencarnou e ficou por amor aqui, amparando outras pessoas que ainda estavam vinculadas ao planeta Terra. É claro! Como que eu vou expandir consciência, vou amar e vou abandonar os afetos construídos? Não existe isso. Então, existe a necessidade de que a coisa seja meio coletiva, todo mundo junto. Até porque essa ideia de evolução não pode ser linear, ela tem que ser tipo uma visão holográfica. Por quê? Existem diferentes saberes. Eu, em algumas coisas, posso estar um pouco mais consciente, tranquilo do que a Ângela, em outras coisas ela está, em outra nós dois somos burros comparados com uma terceira pessoa, e está tudo certo. Então, eu só acho que continuarmos, ainda mais quem é espírita, cultuando o ego de separar entre nós e os outros, é uma perda de tempo. Então, acho que talvez a gente devesse parar de querer perder tempo e desenvolver uma visão mais solidária, mais empática. Beijo, Vânia. Outra pergunta. Adriele Torresani pergunta: todo encarnado possui um guardião de esquerda e um de direita? Todas as residências possuem um guardião de esquerda? Vamos lá. Essa pergunta, ela é uma pergunta baseada em alguns ensinamentos de Umbanda, tá? Essa expressão está sendo usada baseada no ensinamento de Umbanda. Eu vou te dizer, vamos em partes. Dentro do que eu entendo de Umbanda,
todo servidor de Umbanda terá um espírito protetor que cumprirá esse papel de guardião, que estará exercendo essa mesma atividade com o seu colega de trabalho que está encarnado, como eu citei dessas falanges para as instituições. Toda casa tem um guardião? Com certeza não. Por quê? As nossas companhias espirituais vão se dar pelas nossas afinidades. Se eu tenho um interesse mais solidário, se eu procuro fazer o culto do evangelho no lar, se eu procuro servir ao próximo, se eu tenho o hábito de oração, pessoas desencarnadas, simpáticas a esse estilo de vida, procurarão me dar apoio para eu continuar. Se eu sou uma pessoa não só muito egoísta, orgulhosa, vaidosa, mas que as minhas prioridades é o dinheiro, é o poder, é o sexo, é o domínio sobre o outro ser humano, muitas vezes sentir prazer através de alguma dor, violência, agressividade. Se isso é o tipo de padrão que eu mais tenho, eu vou ter como amigos pessoas que pensam em sempre parecido. Então, naturalmente, na minha casa, qualquer desencarnado que esteja vai ser parecido comigo. E a verdade é que a maioria dos lares na Terra são lares completamente desguarnecidos e desprotegidos pelos próprios moradores. Não é exatamente o que você perguntou, mas eu vou dizer, por que a gente tem que transferir para alguém essa necessidade de ser guardado para se sentir protegido? Se o que eu penso, sinto e faço é o que gera a minha psicosfera e as pessoas com quem eu vou ter afinidade, pessoas encarnadas ou desencarnadas, muito mais do que eu querer ter um bibelô, um bichinho de pelúcia, um robozinho que fique à minha disposição para me proteger, é eu ser senhor da minha própria vida, eu assumir o protagonismo da minha vida e ser responsável pelas energias que me cercam, porque eu sou fonte de energias a todo momento. Agora, que ondas eu estou irradiando? Então, só para não deixar muito solto, o que eu tenho de conhecimento sobre a primeira pergunta é que todos os médiuns de Umbanda que procuram militar, e acredito que muitos servidores de outras tradições espirituais, têm sim espíritos que se propõem a guardá-lo até o momento em que ele faça besteiras e tenha que colher a própria semeadura. Mas isso não é para toda a humanidade, tá? E, com certeza, nem todas as casas têm um guardião ali guardando aquela porteira. Gert, outra pergunta. Isabel Cristina Cruz Gonçalves pergunta: o que você acha das casas espíritas kardecistas que não reconhecem o trabalho dessas falanges e até têm preconceitos? Tá. Eu acho que qualquer casa espírita, né? Aliás, qualquer casa espírita, não. Qualquer templo religioso desconhecerá muito do que acontece no plano astral. Eu tenho certeza que no Lar Francisco de Assis, a gente não sabe tudo o que acontece no plano astral. A gente não sabe todas as falanges que trabalham. A gente não sabe o tamanho do serviço que acontece do lado de lá. A gente tem algumas notícias e a gente percebe alguns pontos de contato, porque alguns serviços são feitos simultaneamente por encarnados e desencarnados. Então, o desconhecimento não é problema nenhum. A gente não tem que ter a vaidade de achar que vai saber controlar tudo. Nós estamos aqui para servir, né? Então, casas espíritas não saberem, por exemplo, que Exus ou índios ou mongóis ou qualquer outro tipo de falange esteja ali as protegendo, eu acho que não faz diferença nenhuma, tá? O não saber agora.
o agir com julgamento, com preconceito, vai fazer mais mal ainda para a própria pessoa, porque ela está se privando de uma boa experiência, de uma boa experimentação, ela está se privando de ter mais consciência e está cultivando o próprio ego, que é, olha, eu estou falando isso contigo, eu estou lembrando uma frase de Paulo que eu gosto muito, que é quando Paulo de Tarso fala que nós somos necessitados da proteção divina. Então, para mim, essa ingenuidade de querer falar mal, seja dos guardiões que falangeiam a própria casa, ou dos Exus da Umbanda, do Candomblé, culto de Jurema, ou de onde for, cara, isso é deixar a pessoa vulnerável, porque ela acha que é toda poderosa, ela acha que não precisa dessa proteção, ela acha que... Então, eu acho que é uma vulnerabilidade. Quase sempre. Acho que tudo que a gente pegar que for fruto do egoísmo vai deixar a gente vulnerável. Gert, a Christian, ela fez aqui um comentário, né? E pediu para eu passar para você. Ela nos fala aqui que nos dias de tratamento do Lar Francisco de Assis, do tratamento espiritual e das reuniões mediúnicas, são essas entidades que ficam do lado de fora da casa, fazendo toda a segurança, para que espíritos de baixa vibração não tentem atrapalhar espiritualmente o trabalho. Muitos se mostram com aparência de lanceiros para intimidar esses que tentam se aproximar para atrapalhar. Olha, uma coisa interessante é essa, da aparência. Quase sempre você não vai ver um cara baixinho, mirradinho, ali tomando conta. Você vai ver pessoas fortes, com aparência, o espírito, né? Tem o seu perispírito muito plástico. Então é óbvio que ele vai pegar e assumir essa forma do guerreiro, essa forma do homem forte, vai ter aquela lança que pode ser eletromagnética ou apenas um símbolo, e vai usar isso porque há de se intimidar mesmo, sabe? Imagina, gente, eu estou falando da quantidade de curas que eu recebi ali. Se eu comecei simples e ignorante, como todo mundo, eu comecei, se eu pegar o meu livro da vida, o que tiver de encarnação nessa aqui, eu já sei o que tem de ruim. Mas se eu for olhar os capítulos anteriores, o livro é livro de história de terror. Deve ter muita gente que não vai com os meus cornos de vida anterior. Dessa vida, uma boa parte eu já sei. Então, se algumas dessas pessoas que não se agradam de mim, nessa vida ou em vida anterior, está desencarnada e me vendo lá ser curado, curado da alma, que não é nem só para tratar de sintoma, cara, eles vão tentar fazer a ruaça que puder para essa reunião não rolar. Então, que bom que ela esteja citando aí para todos o quanto que a gente aqui, né? A gente, eu falo a gente porque eu me considero um afilhado do Lar Francisco de Assis. Né? Eu sou convidado, sou amigo, mas eu vou falar desse jeito que eu me incluo. O quanto que a gente é assistido e o quanto que a gente é cuidado. Isso é maravilhoso. É muito bom a gente saber disso. Olha, a gente saber que a gente tem todo tipo de amigo na arquibancada do astral torcendo para a gente dar certo e que na hora do jogo, se precisar, vem aquele mais velho, aquele mais jovem, aquele mais forte, aquele mais sábio, para ajudar a gente a jogar do jeito certo o jogo da vida, dessa encarnação. Gente, isso é maravilhoso demais, é acolhedor, ter esperança de que vai dar certo, porque vai, mas que vai dar certo de um jeito menos doído, ou o menos possível. Eu acho muito importante, né, a gente poder, até assim, para muitos, né, mudar essa visão que se tem desses espíritos e perceber a importância deles, até como foi falado aqui em relação ao trabalho do Lar Francisco, né,
que quando entramos lá, trabalhadores e pacientes que vão se tratar, né? Imagina se entrasse junto todos esses desafetos do passado, né? De vidas e vidas e vidas, não querendo que essas pessoas que lá estejam, né? Recebam o despertar das suas consciências, a abertura, né, para receber tantas energias de cura, tantas oportunidades de transformação. Imagina se não tivesse esses guardiões e que precisam realmente estar com essa aparência, né, de guerreiros para intimidar. Se a gente for colocar segurança em algum lugar, né, normalmente que tipo de segurança a gente vê? Aqueles homens, né, meio, né, grande, bruto, armários, né? Se botasse um filetinho, um minhonzinho, não vai assustar, né? Então, para cada lugar, o que se faz necessário, né? Então, Ô, assim, Ângela, tudo é perfeito isso. Ô, Ângela, se quando eu desencarnar, eu tiver a oportunidade de trabalhar e de repente ver assim, que o troço está meio feio, que nós somos poucos, eu, além de querer pegar essa aparência forte, eu vou pegar um pó cobreado, vou passar na pele toda para ficar com uma coisa meio bronzeada. Ao invés de botar o cabelo moicano, eu vou deixar ele crescer, vou encher de laque para fazer uns 2 chifrões igual de búfalo para poder impactar. E se eu não tiver uma lança, eu vou pegar um tubo de PVC, vou enrolar com papel alumínio, que é para parecer um troço bem impactante. Se eu não tiver capacidade de defender na Vera, pelo menos um belo teatro eu vou fazer ali na porta. Para Vai poder tentar de intimidar. tudo, né? Tá De certo. tudo. Ah, Tem mais então, alguma aí? temos aqui uma pergunta aqui para encerrar. Aqui nós temos, deixa eu me localizar aqui. Bom, a Maria Cristina Medalha, lá do Lar Francisco, Opa! ela pediu para você falar um pouco sobre a campanha O Mundo é Amor, pois é fato Ah, que o movimento de energias de solidariedade fortalecem o trabalho dos irmãos no outro plano. olha Então, só, fala um ela já pouco. deu uma aula maravilhosa. Obrigado, obrigado pela bola levantada. Olha só, aqui em Rio das Ostras, a gente juntou um grupo de pessoas, tá? Não vinculadas à ONG, ao Estado e nem mesmo à instituição religiosa. Um grupo de pessoas que junta comida, material de higiene para ajudar outras pessoas que estejam precisando desse apoio solidário. A princípio, por causa da Covid, tá? Pessoas que possam ter ficado sem renda, só que tem uma galera que já está muito ferrada, sabe? Cristina deu uma ajuda maravilhosa lá com uma dessas famílias aí, que eram 4, 5 crianças com histórico de muita violência, a mãe morando lá no meio do mangue para poder proteger eles. A gente tem algumas situações de famílias que não estão nem em barraco, que estão numa situação assim realmente muito desestruturada. Gente que está sem ter o que comer, gente que vai comer farinha com limão galego quando tem, pessoas que, com toda certeza, o mal do Covid não significa quase nada diante de todo o sofrimento, angústia, dor e misérias que as abatem. Então, nós temos um ponto de coleta em Macaé e temos alguns pontos de coleta em Rio das Ostras. E semana passada eram 35 famílias que tinham que receber o kit. A gente só conseguiu atender 12. Então, assim, é triste eu dizer que eu posso virar e dizer, a gente já distribui 1 tonelada de alimento, estamos quase com 200 famílias cadastradas, não, mas eu vou contar que é a derrota mesmo, tá? A gente teve aí uma grande quantidade, já por 2 semanas, de famílias que a gente não conseguiu montar kit solidário por falta de comida. Então,
Quem quiser pode me procurar na rede social, pedir meu WhatsApp, meu telefone, quem quiser juntar, porque tem muita gente em situação crítica mesmo. Então, quem puder contribuir vai ser muito bem-vindo. O Mundo é Amor. Quem quiser acessar o Instagram, ó, deixa eu fazer agora o minha champa completo. Instagram, @o Mundo é Amor RJ, ou o site mundoeamor.com.br. Gert, você falou que tem pontos de coleta em Rio das Ostras e aqui. Isso. Você pode passar aqui para o pessoal onde são esses pontos de coleta? Olha, eu posso passar. Ou Não posso depois você ter de passa, cabeça, mas no próprio Instagram a gente tem já postinho todo consta. dia. Tá Então, bom, assim, quem quiser pode pegar lá. Que são tá, casas dos voluntários, são as casas dos voluntários. tá bom. Gert, não temos mais perguntas, foi ótimo. Muito obrigada, né, por ter trazido para todos nós tantos esclarecimentos, né? Eu acho que você foi uma ferramenta assim para nos trazer isso tudo. Assim, eu tenho certeza que muitos estão saindo com ideias completamente diferentes que chegaram aqui, né? E como você falou, se não serviu, né, a gente deixa de lado, né? Mas eu Isso tenho aí. certeza que serviu e muito para essa nova compreensão. Ó, muito obrigada, paz e bem, gratidão. Para Tá? você Tchau. também, muita paz. Obrigado. Nada, nós que agradecemos. Então, queremos agradecer a todos por estarem aqui conosco mais uma vez. E antes da nossa prece, eu gostaria de fazer um comentário final. Hoje, a Christian, a presidente do Lar Francisco de Assis, ela esteve na Rádio 95, a convite do padre Gleison, da paróquia de Santo Antônio, representando os espíritas aqui de Macaé. E hoje foi lançado lá uma campanha, Corrente de Amor ao Próximo, que vai começar amanhã, tendo um ônibus na Praça do Visconde, recebendo doação de alimentos. Eu ouvi esse programa e nesse programa estavam a Christian, representando os espíritas, o padre Gleison e um pastor, que nesse momento eu não me recordo o nome. Mas assim, um momento muito bacana, né? Porque desconstrói essas paredes que nós mesmos criamos, porque Deus é um só, porque o amor ao próximo é único, independente de que religião ou de que crença temos. E esse ônibus ele vai seguir um roteiro, a caravana do amor ao próximo, sim. Esse ônibus ele vai seguir um roteiro e vai passar por alguns lugares, e vai ser sempre anunciado lá na Rádio FM, começando amanhã ali na Igreja Santo Antônio, depois na Praça do Visconde, depois seguirá para outros locais. Eu guardei que o próximo vai ser ali no. Amanhã é quinta, na sexta-feira vai ser na Praça do Campo do Oeste. E segunda-feira vai estar numa praça aqui entre Novo Horizonte, alguma coisa assim. Mas dá para acompanhar, porque poderão ser doados alimentos não perecíveis, agasalhos, cobertores, porque estamos no inverno, e acho que roupas também, calçados, e qualquer informação na Rádio 95 FM, né? Acho que tem alguma coisa também no Instagram que vocês vão poder acessar. E também o Lar Francisco de Assis vai divulgar essa caravana do amor ao próximo na página, tá bom? Então, quem tiver interesse e puder ajudar, né, é uma ótima oportunidade de poder fazer chegar essas doações a tantos irmãos que nesse momento necessitam. Então, vamos fazer a nossa prece final, vamos nos aproximar, né, trazer para próximo da gente o copinho com água.
Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui a música, porque nessa altura eu já me perdi aqui um pouquinho. Então vamos pegar nosso copinho com água. Estou tentando aqui a música, mas se eu não conseguir, a gente conseguir. Então vamos, nesse momento, agradecer por mais esta oportunidade de estarmos aqui nessa noite, recebendo mais uma vez os bálsamos nos oferecidos pela espiritualidade, através do entendimento, através da compreensão, através dessa possibilidade de estarmos juntos, nos unindo em amor, nos unindo de forma harmoniosa, nos unindo com a intenção de fazermos o bem. Que possamos, essa noite, olhar cada um de nós para dentro de si e podermos refletir sobre como andamos em nossas vidas. Se estamos sendo guardiões de nós mesmos, cuidando da nossa ambiência, da nossa atmosfera espiritual, cuidando dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Sabemos ainda que somos tão imperfeitos, mas que podemos sempre, como o Pai nos disse, pedir e obtereis, recorrer ao recurso da prece, pedir o amparo dos nossos guardiões espirituais, para que estejam conosco, para que possamos com eles estarem e permitirmos receber o auxílio que muitas vezes necessitamos. Te pedimos também, Pai, que possamos compreender um pouco mais acerca de nós mesmos, compreendendo o significado das nossas dores, dos nossos sofrimentos, entendendo que todo sofrimento traz em si uma grande lição para as nossas vidas, pois o sofrimento é pedagógico, ele vem para nos ensinar, porque Deus, sendo nosso Pai de bondade, de amor, de misericórdia, jamais quereria algo de ruim para um filho seu. Que possamos compreender esse momento em que estamos vivendo e que possamos transformar as nossas dúvidas, ansiedades e medos em movimentos do bem, movimentos do amor, pois o amor em movimento é um grande bálsamo curativo, remédio para as nossas almas. Abençoe, Pai, a cada um de nós, a cada família aqui representada. Abençoe o nosso lar Francisco de Assis, para que se fortaleça nesse trabalho voltado para o bem e para o amor. Fortaleça a nossa corrente, que ela possa cada vez mais ser foco de luz, a iluminar nosso país, nosso planeta, e que possamos sentir sempre a presença dos irmãos espirituais a nos amparar. E nesse momento, Pai, que essas águas que se encontram em cada lar possa ser trabalhada pelos companheiros espirituais, modificada em sua composição molecular e transformada no remédio que cada um necessita nesse momento para o seu equilíbrio físico, emocional, mental e espiritual. Que possamos prosseguir a nossa semana
com fé, com determinação, fazendo todo o bem possível ao nosso alcance. E que possamos ser luz a iluminar os nossos lares, que possamos ser luz a iluminar o caminho dos nossos irmãos. Que a tua paz e o teu amor estejam presentes em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Então, queridos irmãos, gratidão mais uma vez pela presença, por estarem aqui conosco, e vamos compartilhar o link das palestras, vamos compartilhar a corrente do bem, convidar mais alguém para estar aqui, aumentando esse elo de luz, sendo mais um elo de luz a fortalecer a nossa corrente. Sexta-feira estaremos aqui de volta, esperamos vocês e tenham o desafio de convidar mais alguém para estar aqui. Se cada um de nós que aqui estiver trouxer pelo menos mais um, nós estaremos sendo multiplicadores desse bem que essa corrente nos faz. Gratidão, meus irmãos, paz e bem, e até sexta-feira.